Paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 10, versículo 22, a parte A, que nos diz o seguinte: embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. Embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. Antes de adentrarmos aqui a palavra, eu quero me justificar diante dos irmãos. O último vídeo que eu fiz foi na segunda-feira passada e eu havia mencionado aos irmãos que faria os vídeos da quarta e da sexta-feira da semana passada, o que infelizmente não ocorreu. E não ocorreu porque eu mencionei naquele vídeo que eu havia sentido fortes dores, dias atrás. Inclusive naquele mesmo dia, durante o dia, eu viria a sentir as mesmas dores. E o ultrassom que eu fiz naquele mesmo dia se constatou pedras na vesícula. Eu fui internado na segunda-feira passada à noite e na terça-feira pela manhã, meio que às pressas, eu fui operado. Graças a Deus, deu tudo certo, a minha vesícula foi retirada, bem como também as pedras que haviam na mesma foram retiradas e tudo correu bem para a glória de Jesus. Então eu estou me justificando diante dos irmãos, por não ter feito os vídeos de quarta e sexta-feira da semana passada. Amados e amadas em Cristo Jesus, o profeta messiânico vai aqui profetizar para o povo do cativeiro, dizendo que um remanescente, embora o povo de Israel fosse como a areia do mar, apenas um remanescente voltaria para a terra prometida. Remanescente, esta palavra remanescente, ela é encontrada não somente em Isaías, mas também em outras partes da Bíblia. Esta palavra tem a ver com uma minoria, e a minoria que faz a diferença. Embora a nação de Israel seja grande, seja grandiosa, mas segundo o profeta, apenas um punhado, apenas meia dúzia, apenas no linguajar odierno, apenas gato pingado, apenas poucas pessoas se salvariam. Isto me faz lembrar, certa feita, um pregador que vaticinara: Deus nunca contou com a maioria, e sim, sempre em toda a história de Israel, em toda a história da igreja, Deus sempre contou com a minoria. E Deus aqui dizia que, embora a maioria fosse a nação de Israel, em sua maioria fosse um povo numeroso, todavia a minoria é que seria salva, a minoria é que seria agraciada com as bênçãos de Deus. E aqui interessante amados em Cristo Jesus, lembro-me deste pregador dizendo que a maioria debanda com facilidade, a maioria, quando vem a luta, o problema e a dificuldade, desiste com facilidade, mas a minoria quadrada, antiquada, cafona, que ainda crê em milagres de Deus, que ainda crê em operação do agir e do sobrenatural de Deus, ainda tem, aleluia, a audácia de esperar confiantemente em Deus, sabendo que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua promessa em nossas vidas. Jesus, quando esteve aqui, não prometeu mar de rosas para quem quer que seja. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Complementa certo pregador. Apenas o remanescente fiel entende o propósito de Deus para a sua vida. Apenas o remanescente fiel, ou seja, meia dúzia de crentes, enquanto muitas igrejas estão abarrotadas, crentes saindo pelo ladrão, crentes para dar, vender, financiar e alugar, mas na volta de Jesus, apenas o remanescente fiel,
apenas meia dúzia que tiver de conformidade com o que está escrito na santa e gloriosa palavra do Senhor, é que subirá e entrará na cidade santa pelas portas. Quando a luta, o problema e a dificuldade vem, quando as dores surgem, como no meu caso, não sou melhor do que ninguém, aqui apenas uma ilustração. A grande maioria debanda, a grande maioria desiste, a grande maioria chuta o pau da barraca, a grande maioria desiste com facilidade, mas Deus sempre, em toda a história da humanidade, contou com uma minoria, que é o remanescente, que inobstante as dores, inobstante as dificuldades, inobstante os problemas, inobstante os desertos, corroboram a afirmativa do apóstolo Pedro, enquanto ainda discípulo, que disse: para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. O compromisso de Deus, desde toda a história da antiguidade, do Antigo e também do Novo Testamento, é para com o remanescente fiel, aquele que permanece fiel e não obstante lutas, problemas e dificuldades, aquele que permanece fiel quando muitos já debandaram, quando muitos já deixaram de crer e acreditar. É somente para aquele que confia pacientemente, com esperança, que verá a vitória no tempo certo e no tempo oportuno. Quantos que buscam a casa de Deus, que buscam a Deus, adentram a casa do Senhor apenas querendo a benção, mas não querem compromisso com o dono da benção, não querem compromisso com aquele que prometeu abençoar e dar a vitória. Amados em Cristo Jesus, o remanescente ama mais o dono da bênção do que a própria bênção. O remanescente prefere mais as bênçãos espirituais do que as materiais, pois o remanescente sabe que as bênçãos materiais, no linguajar de Abílio Santana, virão a reboque. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nesta manhã possamos fazer parte deste remanescente fiel que busca a Deus, não pelo que Deus faz ou dá, mas pelo que Deus é e representa para nós. E com certeza absoluta, o Deus que é e o Deus que representa para nós, um Pai amoroso, amigo, fiel e companheiro, nos dará bênçãos inefáveis, da qual nós ainda não pensamos ou sequer imaginamos. Pois eu quero declarar profeticamente para a tua vida aquilo que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, nem subiu ao teu pensamento. É o que Deus preparou para o remanescente fiel. Então espere um pouco mais, lute um pouco mais, aguarde um pouco mais. Insista em fazer parte do remanescente fiel, pois no final é o remanescente fiel que subirá e entrará na cidade santa pelas portas. Fique nesta palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, e tenha um dia abençoado em nome de Jesus.